bom dia, povo de Deus, bom dia, queridos, queridas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Chegamos no nosso segundo dia do nosso propósito, aonde nós estamos nesse propósito lindo, direto do coração de Deus, um propósito tão aguardado, tão esperado, tão desejado. E chegou o nosso tempo de receber esse maná dos céus, tempo de receber esses ensinamentos poderosíssimos que o Senhor trará para nós. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, bem-vindas. Vamos fazer o nosso evangelismo primeiro, antes da gente receber a minha convidada. Nós vamos convidar, todos para se assentarem à mesa. Pessoal do Meet, manda os convites para os grupos, manda para sua família. Pessoal do Instagram, deixa eu aproveitar e convidar meus amigos aqui também. Em nome de Jesus, convidar minha família. Pega o aviãozinho aí e manda para todo mundo que você conhece. Manda para as pessoas que você ama. Manda para as pessoas que precisam, desse aprendizado que vai vir no dia de hoje. Segundo dia hoje, nós já tivemos o primeiro dia que foi incrível ontem, foi tremendo. E eu tenho a certeza que hoje não será diferente. Sai mandando para todo mundo aí o convitinho, sai convidando, acordando o povo. Já ligou para sua companheira, para sua amiga, aquela amiga que você fez um compromisso com ela? Amiga, se você não me vê na sala, se você não me vê no Instagram, você me liga. Se eu não chegar lá a tempo, você me liga. Faz esse combinado com alguém, Faz essa aliança, com alguém e liga. Sentiu falta de alguém, liga, fala: oi, amiga, tá acordada, já acordou? Ou às vezes não precisa nem deixar ela atender, dá 2 toquinhos, ela vai desligar e você vai saber que ela tá acordadinha. Bom dia, Eli, minha amiga querida. A minha convidada de hoje, deixa eu ver se ela já tá aqui, eu não prestei atenção se ela já tinha entrado. Em nome de Jesus, deixa eu só ficar atenta agora com o bom dia da minha convidada. E aí eu vou chamar. Bom dia, Laisa. Aguardando a chegada de vocês aqui em Guaíra. Em nome de Jesus. Que chegada, irmã. Sábado agora. Nós teremos Rio de Janeiro ligadinho. Glória a Deus, Ana Maria. Sejam bem-vindos, pessoal do Rio de Janeiro. Quem mais está aí? Estados, cidades, pode ir colocando aí. minha amiga já falou, tô aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, todos. Sábado agora nós teremos o nosso MQV aqui na cidade de Guaíra, na rua 8617. Já está sendo muito aguardado esse dia, um dia muito preparado pelo Senhor, preparado também para te receber de todos os lados. Irmã, moro um pouquinho longe daí, posso ir? Claro que você pode. Bahia tá aqui com a gente também, glória a Deus, Dona Dina. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. São Vicente, olha aí, glória a Deus. Pessoal aqui da nossa região estão convidados. 7h da noite eu aguardo vocês. Sábado agora, dia 5. Só tem uma coisa que eu tô pedindo para as mulheres trazer, uma xícara. Não é para mim, tá bom? Não é para você deixar de presente, é para seu uso. Você vai usar essa xícara porque nós vamos tomar um café juntas. Nós vamos estar na mesa. Irmã, não gosto de café, mas vai ter chá. Vai ter suco, vai ter refrigerante, o que você gosta, tá bom? E aí a gente vai fazer o nosso café da tarde juntas, em nome de Jesus. Praia Grande, saudade de vocês, queridos. Aviação, a irmã Inês, como eu queria ir. Um dia nós estaremos, irmã Inês? No nosso tão aguardado encontro de intercessoras. Logo, logo vai chegar. Rio Grande do Sul, louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos de norte a sul, de leste a oeste, outros países também. Independente de onde você está, você é muito bem-vindo nessa mesa. Vou chamar a minha amiga e aí a gente vai dar início juntamente já com ela. Eu ia fazer a oração. Começa esse segundo dia incrível
que nós teremos. Ai, que linda! Bom dia, minha amiga linda e preciosa. Bom dia a todos. Amém, amém. Seja bem-vinda. Pode dar bom dia para nossa galerinha aí, que já tá todo mundo aí. Bom dia, gente. Aqui mais um dia, né? Mais uma madrugada na presença do Senhor, na força dele, né, Aninha? Na dele, na nossa. Só na dele. Amém. É, minha amiga Maviana, mais conhecida como Tia Mavi, eu falava ontem da Eli, e a Mavi é outra que tem sido muito pontual, outra amiga de Jesus que Jesus me deu, me entregou como um presente, elas em um tempo tão precioso, em um tempo de restauração, em um tempo de curas, em um tempo de transformações na minha vida, elas foram presentes de Deus na minha vida e eu louvo a Deus, elas sabem, se eu ficar falando eu vou parecer repetitiva, mas elas sabem o quanto são especiais para mim, o quanto são importantes na minha vida. E não trouxe qualquer mulheres, não trouxe qualquer pessoas para esse propósito, né? Falei para vocês que desde o ano passado esse propósito está no forninho e a Mavi foi uma das primeiras pessoas que eu comentei com ela sobre esse propósito. Foi muito, muito forte quando Deus falou e eu já tinha esse intuito desde o começo do ano e eu falava, nossa, agora vai, e não ia. Não era o tempo, mas esses dias, a hora que eu ouvi o Senhor falando, chegou o tempo. Nossa, coração foi na goela e voltou. Amiga, eu vou já passar a bola para você. Quero que você fique à vontade. Traga a palavra, traga alguma experiência sua, aquilo que Deus colocou no seu coração para trazer para nós, porque nós estamos como Maria, né, assentada aos pés de Jesus, esperando, né, Ele abrir a boca para derramar sobre nós através da sua vida, em nome de Jesus. Fique à vontade, meu amor. Amém, amém, meninas. Como eu estava até falando com a Aninha um pouco atrás, né? Que a gente se assenta para aprender juntas, né? Que nada do que eu vá falar aqui é porque eu sou douta ou é porque, tipo assim, minha vida como mãe já está resolvida nessa parte, não. É porque o Senhor tem ministrado. Então, eu vou partilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Para quem não sabe, eu sou mãe de 3, né? Eu tenho uma menina e 2 meninos. São adolescentes já. E eu falo que cada fase é um demônio a ser vencido. Porque, meu Deus, a gente acha que quando é criança, né, a gente vai seguir, como ele ensina, né? Ensina o menino no caminho que deve andar e quando for adulto não se desviará dele, né? E quando crescer não se desviará dele. E nisso de quando crescer não se desviará dele, eu ligava a uma fase como se eles fossem mais adultos, mais maduros, né? E o menino, eu tinha para mim o entendimento de que era criança. Só que hoje eu me enxergo numa condição de filha. Então, o que eu vou trazer aqui também está ligado a nós, tá? Então, que o Espírito Santo venha falar também ao nosso coração nesse momento, como filhas. Porque eu me vendo numa condição de filha, eu comecei a pensar sobre isso de uma forma diferente. Ano passado eu estava numa rotina bem puxada no trabalho, né? E aí eu vi a minha mãe me ligando falando bem assim, filha, você tá com a cara de tão cansada, você tá trabalhando tanto, eu tô tão preocupada com você, você tá dormindo direito, você tá comendo, eu tenho medo de você dormir no volante. Aí eu olhei assim para minha mãe e eu falei, mãe, não precisa se preocupar tanto. E vim para casa com isso, né? E aí eu falei, poxa vida, eu já adulta, casada, com filhos, e olha a preocupação da minha mãe. Ou seja, quando nós somos grandes, quando nós crescemos o suficiente a ponto da gente falar assim, ele já pode ir sozinho. Como mãe, eu me vi naquele momento, eu falei, meus filhos casados, eu também ainda continuarei sendo mãe, continuarei me preocupando, continuarei intercedendo, porque eu tenho certeza que a minha mãe, ela faz também as orações dela por mim até hoje. Então, eu olhando isso, eu falei assim, Senhor, cada fase é um demônio a ser expulso e é um posicionamento a ser tomado, né? Porque quando a gente olha
Eu, por exemplo, né, agora que eu vejo os meus filhos na fase da adolescência, eu olho para trás e eu falo, era tão fácil educá-los naquela época de criança, porque vestia o que eu colocava, comia o que eu colocava na mesa, ia para onde eu ia, porque eu carregava no colo, né? E eu achava aquilo tão difícil. Eu não vejo a hora deles crescerem, deles serem independentes, de não sei o quê. Agora eles são. Aí eu falo, meu Deus, mas não fazem o que eu tô pedindo, não faz o que precisa ser feito e tal. Então, assim, cada fase é uma fase diferente, né? Então, que o nosso coração esteja disposto a passar por cada fase, se posicionando como mães, né? Em nome de Jesus. Então, vamos orar. Acho que você não fez a oração ainda não, né, Aninha? Não? Não, meu amor, Eu já pode comecei. fazer, pode fazer, fica à Tá vontade. bom. Então, vamos orar para que Deus prepare o nosso coração sobre esse entendimento. Amém? Senhor, estamos aqui, Pai amado, reunidas, Senhor, na Tua presença para que possamos aprender de Ti. Deus, eu não sou douta naquilo que eu vou falar. Eu estou, Senhor, aprendendo tanto quanto elas. Então, Pai amado, tenhas liberdade aqui. Que não seja o meu falar, que seja a sua direção e que eu aprenda junto, meu Deus, enquanto ministro em nome de Jesus. Olha, Senhor, para minha casa, olha, Senhor, para os meus filhos, olha, Senhor, para os filhos dessa minha irmã, olha para os netos, olha para aqueles, meu Deus, as quais elas têm se posicionado como mães espirituais, meu Pai. E, Senhor, eu te peço nessa hora a direção, a instrução que vem do alto para poder guiar aqueles que são seus. Em nome de Jesus, Pai. Não são filhos para a perdição, são filhos para a honra. Honra do Senhor, meu Deus. É isso que desde já nós profetizamos e estabelecemos no mundo espiritual sobre eles, em nome de Jesus. Toma o teu lugar no nosso meio, Senhor, e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Filhos para a honra, né? É isso que eu vou falar hoje. Filhos para a honra, filho que não é para desonra, filho que é para a glória. Mas para a glória de quem? Para a glória de quem? Por quê? Porque muitas vezes, como mãe, a gente se envergonha, né? A gente se envergonha quando um filho faz algo que não é adequado, quando é criança, né? Fala bem, aponta para as pessoas e não chama pelo nome, fala assim, aquela do cabelo todo branco, ou aquela que é mais gordinha, aquela que tá ali. Aí você fala assim, meu Deus, menino, não fala desse jeito, aí dá aquela vergonha, né? Ou então, quando ele vai na mesa do doce, né, na hora do parabéns, e pega todos os doces e fala, não pode fazer isso, que vergonha, né? Então a gente acaba se envergonhando. E quando os filhos vão crescendo e vão tomando algum tipo de atitude, a gente também fica com vergonha, né? Mas quando a gente fala assim, filhos para a honra, não é para a nossa honra, é para a honra de Deus. É para que ele se posicione no propósito ao qual Deus criou cada um para ser. E a gente começa a tomar para si quando um filho começa a vacilar, quando um filho começa a fazer algo que você fala, meu, isso tá errado. Você começa a sentir uma vergonha. Você começa a olhar para Deus e falar assim, Deus, olha isso, olha aquilo outro. Ou quando alguém vem e chega para você, né? Algumas vezes que eu cheguei, até mesmo para buscar meus filhos na escolinha, e vinha a tia e falava assim, nossa, ele fez uma bagunça, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Você fica com aquela cara assim de que você tava orando, recebendo a unção, quando vai na escolinha recebe aquela notícia, né? Fala, meu Deus, o que esse menino fez, né? E nessa experiência eu lembro de uma vez que eu olhei para um deles e falei bem assim, eu não sei mais o que eu faço com você. Eu não, e assim, a minha cara ali ficou tipo, tanto que eu orei, parecia que não tinha sido de nada, sabe? E eu falei assim, tanto que eu ensinei, que eu conversei em casa, que eu sento e tal, chega aqui, você me faz de novo isso. Você não obedece. E ali, quando eu falei aquela frase, na mesma hora o Espírito Santo me repreendeu e falou bem assim, você não pode dizer que você não sabe o que fazer, porque você é a mãe dele. Então você tem sim que saber o que fazer. E aquilo que você não sabe, me pergunta que eu vou te ensinar. Porque você não disse que ele era o meu filho? Então, se ele é o meu filho, eu sou o pai e eu tenho uma direção. Aí eu não tive como recolher as palavras que eu já tinha soltado no ar. Mas eu disse amém dentro de mim e falei, amém, Senhor.
E a partir dali eu comecei a buscar em Deus a direção daquilo que eu precisava fazer. E passei a não sentir vergonha quando os meus filhos faziam algo que não agradava, sabe? Aos meus olhos, ou que eu olhava e dizia assim, isso está errado. O que eles estão fazendo não está certo. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a perguntar para Deus como que eu deveria agir, ele também começou a mostrar as minhas falhas como filha dele. Eu vou falar assim que agora eles são grandes, né? E a gente pede as coisas, eles não fazem de imediato. Então você fala assim, querido, querida, por favor, vai lá e lava a louça. Ah, vai lavar no tempo deles, né? Ou então, olha, vai lá e estende a roupa. Você tem que tomar até cuidado para a roupa não ficar com mau cheiro dentro da máquina. Porque também vai lá e coloca no tempo deles, no varal. E aí eu fiz assim, que eu sou filha de nordestino, né? Então, assim, eu tinha uma vontade, assim, de fazer que nem minha mãe, sabe? De, tipo, ir lá, já pegar pelos cabelos, pelo topetinho e fazer, vai agora! E faz! Aí eu dentro de mim, Deus, eu não faço isso com você. Eu tenho paciência. Aí eu, amém, Jesus, me unja com a sua paciência. Porque tem coisas que Deus pede pra gente e a gente também demora. Quando ele olha pra gente, fala bem assim, pega o óleo, vai lá e unge aquela pessoa e ora sobre ela, isso, isso e isso. Aí você fala assim, Deus, eu vou fazer isso? O que aquela pessoa vai pensar? Aí Deus lá de cima, tá vendo como eu não pego você pelo seu topete e saio arrastando? Eu espero no seu tempo também. Então, eu tenho aprendido com esse amor, com essa direção, a ter também essa paciência com eles agora, que tanto exige nessa fase da adolescência, né? Eu falo que eu não tenho filhos aborrecentes desde sempre, nunca aceitei esse termo sobre os meus filhos, nunca aceitei, mas assim, há algo que a gente não pode negar. Eles estão no momento passando por um turbilhão, onde eles não são crianças, aonde eles não são adultos, aonde eles não são independentes, né, totalmente, eles dependem da gente para algumas coisas e principalmente tem um turbilhão de hormônios dentro deles se transformando. E isso influencia, nós como mulheres sabemos que quando estamos naquele período, né, do mês mais hormonal, a gente fica alterada, o que dirá um adolescente. Então eles se alteram também por essa questão química, por essa lugar assim, onde eu sou. Ah, eu sou pequeno demais para fazer isso, mas eu já sou grande demais para fazer aquilo. Mas e agora? O que eu devo fazer? Então eles também têm isso dentro deles. Então quando a gente não sabe o que fazer como mãe, primeira coisa, a gente precisa perguntar para o pai deles o que fazer. Deus, tipo assim, você está cuidando de uma criança que não é sua. Você está ali como babá dessa criança. Acontece qualquer coisa que você não sabe o que fazer. Qual é a primeira atitude que você toma? Ligar, mandar mensagem para os pais, para os responsáveis. Gente, olha, ele não quer comer essa comida, o que eu faço? Gente, olha, ele está agindo dessa forma, eu já tentei isso, 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 ele não está obedecendo. Como é que funciona? Não é assim? Então, com os nossos filhos, a gente também tem que fazer isso. Perguntar para o pai maior deles, que é Deus. E ele vai direcionar. Não do jeito que a gente quer. Por isso que hoje eu trago para vocês filhos para a honra, mas não para a nossa, para a honra de Deus. Então, se é para a honra de Deus, vai haver um processo na vida deles, para que se cumpra aquilo que Deus quer. E nesse processo é um aprendizado. E esse aprendizado vem também sobre nós, como filhas, como mães. Amém? E muitas vezes criar filhos não é sobre você estar ali na frente de uma batalha, porque fala bem assim, eu preciso criar meus filhos, é um processo, é uma batalha, é uma guerra, porque eu faço e não sei o quê. Não é para ser como uma guerra onde você vai estar na frente guerreando. É como Josafá, você vai colocar aqueles que adoram na frente, porque a batalha você não terá que pelejar. Então essa batalha não é minha, essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. Então comece a adorar. Comece a declarar sobre os seus filhos quem eles são em Cristo. Comece a adorar, agradecendo a Deus por quem eles são. Buscar, tem um livro que fala assim, os dons espirituais dos nossos filhos, né? Que a gente tem que abrir o nosso olhar para ver assim, qual é o dom do meu filho? O que ele tem de bom? E sobre isso a gente orar, sobre isso a gente se posicionar. Mas ele é boca dura. E ele é audacioso. Ele responde. Não.
Falei assim, Deus, o meu filho, ele é intrépido. Que ele seja para a sua glória. Que ele seja para defender o seu nome. Que ele seja para se posicionar em ti. Ah, mas irmã, é porque você não vê como é que ele me responde. Fala assim, então tá bom. Então ele está respondendo dessa forma porque ele já está mostrando a essência de quem ele é firme. Então eu vou ensinar ele a ser firme, mas ser firme em Deus. Não pegar isso e colocar como um defeito. Porque meu filho, quando chega, buzina e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Meu filho é um grande orador. Meu filho vai ministrar para muitos. Então, pegar aquilo que você olha nesse momento que seja como um defeito e falar bem assim, vou usar isso no mundo espiritual. Ele vai se posicionar aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, ter esse olhar para os filhos. Então, comece a adorar. E quando eu falo de adorar, também está relacionado a um posicionamento de ação. Porque a oração, ela requer uma ação. E nem tudo a gente vai resolver com oração. Vai ter que ser com atitude. A gente vai ter que ser mais enérgica. Porque muitas vezes a gente não corrige o nosso filho, porque a gente vai para os pés do Senhor e começa a chorar. Deus, eu não sei o que fazer. Olha o que está acontecendo. Eu já li tantos livros, eu já fiz aquilo, eu já fiz não sei o quê, e nada funciona. Não é assim. Não é assim. É o posicionamento. Não deixe de corrigir os seus filhos. Está fazendo de errado? Você está fazendo de errado. Você vai receber segundo aquilo que você fez. E é buscar em Deus. Como é que eu vou corrigir ele? Teve um dia que eu quis corrigir meu filho de um jeito. Que eu falei, eu vou fazer isso. Eu já tinha preparado tudo. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer assim, 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 assim. Na hora que eu falei, Deus falou bem assim, não. Você vai fazer dessa forma, desse jeito, você vai abraçar. Meu celular, eu boto o dedinho, ele aparece a pontinha assim. Por isso que apareceu um joinha aí para vocês. Você vai abraçar e você vai fazer com que ele se sinta amado em meio a essa correção. Mas a ira que havia dentro de mim, eu não queria fazer daquele jeito. Eu falei assim, não, Deus, tá errado. Deus, você viu o que ele fez? Não tá certo, ai Deus. Não, filha, não tá certo mesmo. Mas lembra daquele dia que você fez assim, 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 assado? Eu não fiz isso com você. Então você também não vai fazer com ele. Aí você faz assim, lá vai o burro. Oh, meu Deus, tá bom, é verdade. E você acaba retrocedendo até mesmo nessa correção. Então, que em nome de Jesus a gente aprenda a corrigir os nossos filhos. E muitas vezes a gente tem aquele filho que é amado da nossa alma, né? Aquele filho que é desejado, aquele filho que é sonhado. E você vê, você cria tanta expectativa sobre ele, você gerou ele num ambiente de tanta adoração, de devoção ali, que você quer criar ele com todo o seu amor e com todo o seu afeto. Mas esse amor e esse afeto, ele não vai trazer para ele a correção necessária para que ele se firme em Cristo. Então, assim, a gente precisa, assim, ter essa mão direcionada por Deus. Porque, como a palavra diz em Eclesiastes, há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para você amar e demonstrar todo o seu afeto. Mas há tempo também de você mostrar para ele que você ama tanto que você está corrigindo de uma forma mais rígida. E quando eu falo isso, das vezes que eu corrigi os meus filhos de uma forma mais rígida e no mesmo momento eu quis abraçar e beijar. E Deus falou, não, deixa o remédio fazer efeito primeiro. Fica no seu canto. Porque muitas vezes a gente quer ser amada pelos nossos filhos e não rejeitada. E esse sentimento de medo de ser rejeitado pelos nossos filhos faz com que a gente agrade demais cada um deles, muitas vezes. E deixe de corrigir da forma como precisa. Sabe quando você gosta tanto de uma amiga que você fala bem assim, nossa, aquela roupa não ficou bem pra ela, não. Mas você não fala nada? Porque você gosta muito e você não quer chatear a pessoa? Esse é um amor que você não pode ter com os seus filhos. Esse é um cuidado que você não pode ter com os seus filhos, porque você não está ali para ser aceita, você está ali para ser instrumento de Deus na vida dele, para que você posicione eles na presença do Pai. E toda vez que você tem medo de ser rejeitada, ao corrigir os seus filhos, você faz com que eles sejam entregues a Satanás para fazerem o que bem quiserem. Então, toda vez que você diz, eu não sei mais o que fazer, Satanás ri da sua cara e diz, eu estou conseguindo. Toda vez que você diz assim, eu não vou mais fazer nada, porque eles também têm o livre-arbítrio, eles já são grandes, eles já são adultos, eu já ensinei tudo o que eu tinha para ensinar, eles que lutem agora, você entregou eles nas garras do inimigo. Então, em nome de
Jesus, que nos nossos lábios não saia esse tipo de palavra. Eu desisto, eu não sei mais o que fazer, eles já são grandes demais, eles que se virem. Porque não é o que a minha mãe faz comigo até hoje. Não é. Ela olha pra mim, ela senta, ela fala, você tem que trabalhar menos, você tem que fazer assim. Eu tô vendo isso, tô vendo aquilo outro. Não seja dura demais, ou não seja mole demais, ela sempre está posicionando. Então, que venhamos ser dessa forma com os nossos filhos, não tendo medo de ser rejeitadas por eles, mas tendo sim a direção de um pai que está ali nos guiando e nos posicionando para educar e forjar flechas. Porque quando fala assim que os filhos são as nossas flechas, a gente tem que preparar. Uma flecha para ser preparada, outra ela vai ser alisada, né? Que aí ela vai ser limpa, como se fosse carinho, mas vai ter hora também que você vai ter que pegar aquela faquinha e fazer a pontinha mais certinha ali, dar aquela lixadinha que é mais brusca, para que ao ser lançada, essa flecha ela alcance o alvo. E nós somos os preparadores dessas flechas, mas Deus é o que irá lançá-los. Então, em nome de Jesus, não seja aquela que tenha medo de lançar as suas flechas, como a Eli falou ontem, né? Ser como Ana. A Aninha também fala bastante, que a gente foi lá e entrega o filho. Ana teve essa coragem, esse posicionamento de entregar o seu filho. Então, não tenha medo de lançar suas flechas, não queira guardar elas para si na sua aljava, porque ali elas não terá a utilidade, não cumprirá o propósito para o qual foi criado em nome de Jesus. Então, adore. E a adoração, ela requer o quê? Uma ação. Você está adorando ali, mas você está agindo. Você está se posicionando. É leve, mas precisa também de uma atitude. Confie. Confie que eles são do Senhor e que você não irá fazer nada que seja em vão na vida deles. E outra coisa, creia. Creia que os pés deles não irão vacilar. Segura os joelhos dos seus filhos, faça essa oração e fala bem assim: os pés que querem andar por caminhos errados, eles não ultrapassarão a minha oração. Eles serão limitados ao caminho que Deus tem para eles em nome de Jesus. Unge os pés dos seus filhos, faça essa oração neles, sabe? Fala assim, vocês, os pés que quiserem desviar, não irão ultrapassar a minha oração, estejam em oração por eles, porque Deus vai guardar e vai desviar todo o pé que quer ser vacilante, que quer sair do caminho, porque Ele vai cuidar em nome de Jesus, amém? Então, guarde essa palavra no seu coração, seus filhos já, os nossos filhos, né? Vou me colocar aqui também. Os nossos filhos já estão cobertos pelo sangue de Jesus. E qual é o plano que Deus tem para eles? É o que eu pergunto todos os dias. E eu falo assim, Senhor, que os olhos deles se abram para que se cumpra na vida de cada um deles os seus planos. Eles são adolescentes, eles ainda têm muito que aprender, mas eu também sou adulta. E eu também tenho muito que aprender. Então eu peço a Deus assim que direcione cada um deles no caminho que eles devem andar e no que me couber admoestar, exortar e ensinar, eu vou fazer. Porque minha casa não irá gotejar pela frouxidão das minhas mãos. Não haverá goteiras, não haverá perturbação pela frouxidão das minhas mãos. As lutas, elas vêm muitas vezes para forjar os nossos filhos a um propósito que Deus tem para eles. Às vezes você olha e fala bem assim, minha irmã, mas o meu filho está fazendo isso, mas o meu filho está fazendo aquilo. Satanás não é burro, ele não vai perder tempo com aquele que tem propósito. Se tem uma ação do inferno sobre a vida do seu filho, é porque grande é a promessa de Deus sobre ele. Então se posicione sobre isso em nome de Jesus, amém? Quero deixar aqui para vocês o versículo que está em Isaías. Isaías 65, 23 e 24, que diz: não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que, antes que clamarem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Não trabalharão debalde, quer dizer, não trabalharão inutilmente. Nós não trabalharemos inutilmente. Cada semente que é plantada no coração dos nossos filhos, no tempo certo do Senhor irá germinar. E eles serão para a glória de Deus. Não será para a nossa vergonha. Porque antes de envergonhar a nós, eles envergonham a Deus. Coloca isso no seu coração. Você às vezes que fica triste por uma atitude, por algo que esteja acontecendo com seu filho, a sua casa,
coloca os pés do Senhor, porque antes dele te envergonhar, ele envergonha Deus, porque não foi para isso que o Senhor o criou. Porque são posteridade bendita do Senhor. É para a glória de Deus. Os nossos filhos são para a glória de Deus. São para serem boca do Senhor aqui nessa terra. E os descendentes, e os seus descendentes estarão com eles, os nossos netos, os nossos bisnetos, a nossa próxima geração. Em nome de Jesus será abençoada até 1000 gerações e assim por diante. Em nome de Jesus. Amém? Uma coisa que eu coloquei aqui sobre os nossos filhos, principalmente sobre a nós, né? A gente precisa ser curada nas nossas emoções, porque muitas vezes a gente educa os nossos filhos segundo as nossas emoções, segundo o nosso querer, aquilo que eu falei, né? Medo de rejeição, medo deles rejeitarem a gente. Em nome de Jesus isso não acontece. E outra coisa, ore para que... Eu tenho orado muito a Deus para que Deus forje nos meus filhos o caráter de Cristo e não o meu caráter. Porque os nossos filhos, você olha assim, pelo menos eu olho e falo bem assim, meu Deus, como é difícil lidar comigo fora do meu corpo. Porque tem atitude deles que eu falo, cara, sou eu. Aí tem horas que eu falo, isso é meu marido. E nessa, eu falei bem assim, que eles não tenham características que sejam minhas ou do meu esposo. Que eles tenham as características de Cristo, em nome de Jesus. Que eles estejam ali posicionados e forjados no caráter de Cristo, né? Porque eles já tiveram esse novo nascimento. E quando nós temos esse novo nascimento, nós nos tornamos parecidos com o nosso pai. Se nasceu de mim, parece comigo. Ontem mesmo, né? Eu estava com a minha filha e falou assim, nossa, mas vocês duas são tão parecidas, né? Quem olha direitinho percebe que ela tem bastante traços do meu marido. Mas como a gente sorri parecido, né? Aí lembra primeiro de mim. Então, assim, como ela tem minhas características, os meus filhos também, que eles venham ter principalmente a característica de Cristo, a partir do caráter e da essência, e que eles resplandeçam a luz do Senhor por onde o Senhor os levar, em nome de Jesus. Ah, Mavi, mas você não está passando por luta, não tem coisa difícil acontecendo? Claro que tem, gente, adolescente, a gente precisa estar guiando, e ainda mais nessa geração que está sendo tão perseguida. Então, em nome de Jesus, esse é o nosso posicionamento. Amém? Em nome de Jesus. Nossa, me identifiquei muito na questão de correção, de você realmente falar assim, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou te corrigir dessa forma, e Deus falando assim, mas você já fez isso e eu não fiz isso com você. E várias vezes arrumando, às vezes o quartinho, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, de falar, nossa, mas que fase difícil, e a idade da minha filha para os seus filhos é bem diferente, né? E aí você falando, né, de estender a roupa e a roupa já fica até com cheiro de mofo, talvez você tenha que lavar, e eu falo assim, nossa, cara, a minha tem 10, os seus estão bem nessa fase da adolescência, acho que de 17 para cima, né, Mar? 17 para cima. Gustavo, o Gustavo, que é o mais novo, vai fazer 17 agora domingo. Aí tem o É. Thiago, que vai fazer 19, a Tati tá com 20, 24. É isso. Aí eu fiquei pensando, na hora que você falou, eu falei, cara, a Sofia tem 10 e realmente é assim. Esses dias eu falei pra ela, falei, filha, se terminar de almoçar, eu já tinha lavado a louça do almoço, tinha ficado só as coisinhas dela. Falei, mamãe vai adiantar as coisas que a gente tem que ir, tem o culto especial. Você almoça e já lava a sua loucinha. Eu já tinha pedido pra ela arrumar o quarto. Enfim, a gente foi pra igreja dela, o quarto ficou, a louça ficou. Enfim, outras coisas que eu já tinha pedido. Aí você fala assim, nossa, meu, parece ser tão difícil, né? E aí depois eu tinha me planejado também de fazer uma coisa, mas realmente não tinha dado tempo, e Deus falou assim, tá vendo? Às vezes cobra tanto, né, deles, mas quando Deus cobra algo de nós, nós também estamos entregando algo que nós não fizemos, né? Igual você deu o exemplo do azeite também, filha, vai lá. E a gente fica questionando, ah, mas por quê? E ela, mãe, mas por que eu? Né? Eu estudo, eu fico 5, olha o que ela fala, eu fico 5 horas escrevendo, eu tô cansada. Aí eu falo, nossa, você tá de brincadeira comigo? Você só pode estar de brincadeira, você tá cansada de escrever. Mamãe, 5 horas, você sabe o que é 5 horas escrevendo? Deixa eu descansar, eu preciso. Gente, é fora de sério, né? Mas você ter esse momento,
esse ambiente, né, de você ser empático, muitas vezes com o seu filho, de você se colocar como filho, né, sem se esquecer desse posicionamento de correção, sem você se esquecer desse lugar de mãe, né, e muitas vezes eu prevaleci muitas vezes nesse campo de ser amiga, né, mas muitas vezes eu tive que chegar para ela e falar, eu não sou sua amiguinha, eu não sou aquela que está na escola, não sou aquela lá que você pode falar nesse tom, nessa maneira. Não, eu sou sua mãe. Né? Melhor do que um beijo, melhor do que um abraço, é o seu respeito. É o seu temor em Deus que você precisa ter. Né? E muitas vezes, né, a gente acaba enxergando isso nos outros e a gente não enxerga em nós mesmos. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, olha lá, tá vendo? Tá fazendo bagunça de novo e a mãe não tá fazendo nada. Né? Às vezes a gente cobra de uma mãe, a gente cobra, né, de um irmão, de uma irmã da igreja, mas quando é conosco, né, a gente falha nessa parte. A gente deixa de enxergar o nosso para estar enxergando o do outro. E talvez quando nós não corrigimos da maneira que talvez, um exemplo, a minha fez uma arte, talvez a Mavi olhe e fale assim, nossa, mas será que ela não vai corrigir? Será que ela não vai fazer? Mas talvez naquela hora que eu também pensei em corrigir, Deus fala para mim exatamente isso. Não é dessa maneira que você vai corrigir. Não é dessa maneira que você vai fazer. Você vai fazer da maneira que eu te instruí. Esses dias mesmo eu ia fazer de uma forma. Eu já tinha planejado tudinho, uma correção. E eu falei assim, não. E eu falei realmente. Quando eu fui, né, convocada, eu já fui assim, Senhor, a tua palavra diz que em lugar de vergonha eu terei dupla honra. E eu fui, desci do carro falando isso, chorando. Desci do carro e falando. E ela falava, o que foi, mamãe? O que foi, mamãe? E eu em silêncio, falando com Deus. Falei, Senhor, em lugar de vergonha, o Senhor me dará dupla honra. Porque ela é herança do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. E aí Deus falou assim para mim, gente, deixa eles aprontar um pouquinho, são crianças. Vocês vão querer ter criança também pendurado no cabide? Né? O que vocês vão ter de história para contar? Vai lá, conversa, né? Resolve a situação. Não tira a correção, faz a correção, mas não precisa ser essa correção que você planejou. Aí veio aquele balde de água fria. Eu falei, tá bom, e agora? O que eu faço então? E aí Deus me deu a estratégia e está funcionando para a honra e glória do Senhor. Né? Então, tem coisas que a gente vai querer fazer do nosso jeito, né, Má? Mas não vai funcionar do nosso jeito. Vai funcionar do jeito e da estratégia que Deus nos der. Só que para isso a gente precisa estar tão sensível à voz de Deus, tão focada no propósito que nós temos de levar o nosso Samuel para a casa de Eli. Ter tanta coragem como Ana teve, como a gente orava agora há pouco. O não perder o foco, né? A gente vê as fases dos filhos, né, passar aquelas fases gostosas, né? E mesmo essas fases de bebê, essas fases que ele começa a falar papai, mamãe, mesmo, né, nessas fases, a Ana não perdeu o foco, né? Ela não tentou barganhar com Deus e falar, ah, pai, mas ele é tão lindinho, né? Ele tem cabelinho assim, ele tem olhinhos assim, ele se parece, ele tem os traços do Eucana, né? Ele tem os meus traços, né? Tão lindo. Será que o Senhor não pode, né, dar um desconto, né? Eu levo ele mais para frente, quando ele fizer 18, o que o senhor acha? Né? Não. A Bíblia diz que ele desmamou e ela levou, né? Com certeza, talvez no caminho foi brincando com ele, né, ou conversando, mas lá dentro aquela mãe estava aos pedaços. Lá dentro aquela mãe estava rasgada por dentro, choro talvez entalado, né? Eu fico tentando imaginar essa cena, gente. Olha, é demais para mim. É muito intenso, né? E você não perder o foco, né? Você estar ali com o seu filho, mas você não perder o foco, ainda que ele não seja um médico que você tanto sonhou que ele fosse, ainda que ele não seja o advogado que você tanto sonhou que ele fosse ou que ainda vá se tornar, mas se ele se tornar um Samuel da vida, um profeta, um pastor, um instrumento, irmã, pastor, não. Eu já sou pastor, meu esposo já é pastor, não quero isso para minha vida. Quero o que Deus quer para a tua vida. Né? Independente. Nossa, mas pastor passa tanta luta, fica de um lado para o outro. Vocês não têm ideia de como isso é gratificante. É luta, é peleja, é batalha, mas não tem preço que pague. Eu acho que eu não saberia viver de outra forma. Eu acho que eu não saberia viver em outro ambiente que não fosse fazendo, dando a minha vida,
né, ao lado do meu esposo. O Meet deu problema. Oxi, deixa eu só ver aqui rapidinho. Então, eu encerro em menos de 11, meu amor. Pessoal do Meet, eu encerro em menos de 11 para vocês não perderem. Então, é a gente não perder o foco. É a gente não perder o objetivo de Deus para os nossos filhos. Irmã, mas ainda não está claro para mim. Eu ainda não sei o que vai ser do meu filho. Claro que você sabe. Se você começar a profetizar, se você começar a usar as suas palavras a favor de Deus, a favor do reino de Deus, você já sabe que ele vai ser um grande instrumento de Deus. Ah, mas ele já é um advogado, ele vai ser um grande instrumento de Deus sendo um advogado. Ah, ele não se formou ainda, ele está fazendo a faculdade. Se for para ele concluir, se for para ele continuar para a glória de Deus, ele vai. Se não, ele vai se tornar, ele vai retroceder, ele vai fazer outro curso, ele vai fazer outra coisa, mas o que ele fizer, ele vai fazer para a glória de Deus. É só sendo pastor que a gente faz a vontade de Deus? Claro que não. Na sua profissão, você faz a vontade de Deus. Naquilo que você faz, se você faz com excelência, se de alguma maneira ali você está manuseando, você está fazendo uma massagem, você está mexendo no dente de alguém, você está mexendo no cabelo de alguém, você tem a audácia, você tem ali aquela oportunidade de você falar do amor de Jesus, você está fazendo a obra de Deus. Talvez você não seja aquele que vai subir no púlpito, que vai pegar o microfone, que vai pregar para milhares de pessoas, mas talvez você está sendo aquela que vai ganhar aquele que vai estar no púlpito. Talvez você foi já na vida de alguém que levou o evangelho para aquele que é o maior evangelista. Aquele que escreveu um livro que ganhou milhares de almas. Talvez você que foi aquela lá que ganhou ele para Jesus. E glória a Deus por isso. A gente só não pode perder o foco de levar os nossos filhos para a casa de Eli. Você, minha irmã, meu irmão, leve em oração. Leve eles para a presença de Deus, como a Mavi nos orientou, nos trouxe essa direção. Unja os seus joelhos, e quando você dobrar os seus joelhos, Senhor, os meus filhos não passarão desse limite. O limite dos meus filhos são os meus joelhos. O limite para eles glorificarem o seu nome é os meus joelhos. Unja todos os dias. A minha filha, esses dias, a gente estava no ponto esperando o ônibus que leva ela para a escola, e eu vi que ela tinha colocado, inclusive foi bem nesse dia da batalha, olha para você ver, né? Tinha uma lâmpada. Nós ganhamos uma lâmpada, inclusive, lá na Tia Ju, no evento que teve aqui em Franca. E ela ganhou a lâmpada dela. Mamãe, eu queria tanto uma lâmpada, mas eu não sei se pode. Eu falei, não, você já tem, vai lá e pede pra tia. Se ela falar que não, tá tudo bem. Ela voltou toda feliz porque ela ganhou uma lâmpada. E essa lâmpada, eu vi ela andando, ela foi um pouquinho na minha frente, eu vi a lâmpada pendurada na mochila dela. E aí eu cheguei no ponto, não tinha dado tempo de eu ungir ela em casa, mas eu catei o azeite, levei o azeite comigo lá no ponto de ônibus e falei, filha, deixa a mamãe te ungir. Aí eu falei assim, eu queria tanto que você ungisse a escola. Aí ela fez assim, bateu na mochila, mas eu já tinha visto a lâmpada. Aí ela falou assim, eu tenho azeite aqui, mamãe, pode ficar tranquila que eu já tô ungindo. Eu chego na minha escola, eu unjo a minha mãozinha e eu abraço uma amiga. E naquele momento, olha para você ver, gente. Naquele momento que eu abraço a minha amiga, é a hora que eu tô falando para Deus, Deus abençoa a vida dela. A hora que eu pego na mão de um amiguinho é a hora que eu tô falando, Deus abençoa a vida dele. Aí eu falei, nossa filha, amém. Ela falou assim, então, mas eu queria um azeite agora na minha mão mais fácil, porque eu queria ungir a porta do ônibus. Eu falei, levo da mamãe. Posso levar o seu? Eu falei, pode, mas é responsabilidade, hein? Cuida do meu azeite é precioso. Ela falou, pode deixar, vou cuidar. Aí a porta do ônibus abriu assim, e ela ungiu o ônibus, entrou e fez assim pra mim lá de dentro, assim, consegui, né? E nesse dia que ela falou que ela ia fazer toda essa unção, aí chegou o turbilhão. E aí eu falei, Senhor, tem propósito. Esse vaso é teu, esse vaso não é meu. O Senhor me deu, mas é tua. É meu por empréstimo, é minha por empréstimo, mas é tua. Esse Samuel aí já é seu. Esse instrumento aí já é teu. E aí ontem ela chegou falando assim, mãe, você já imprimiu os convites do culto das mulheres? Eu falei, convite? É, porque eu preciso que você imprima no papel, porque já tem 4 mulheres lá na escola que eu preciso entregar o papel, que eu já falei do culto das mulheres para elas. Mas eu falei que eu levaria o convite para elas. Eu falei, nossa, filha, louvado seja Deus pela sua vida. Eu falei, você sabia que isso é evangelismo? Ela, não sabia. Eu falei, pois é, você já está evangelizando. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, vou imprimir. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente ressalta tanto as falhas, né? Deus falou isso para mim. Tá vendo? Você ressaltou tanto uma falha ali, um deslize que teve de uma criança,
né? Que criança que não fez? Tem criança que fez até coisa pior já, né? Mas não deixou de ser corrigida por mim e pelo pai dela, né? Conversamos bastante, teve a fase do castigo, né? Está ainda, né, de castigo, teve a repreensão, sim, mas mesmo assim, Deus falando para mim, tá vendo? Tem a parte negativa, mas saibam também reconhecer o positivo dela. Saibam reconhecer também os bens, né, que eles fazem. Né? Não enfatizem apenas o erro que eles estão fazendo. No momento de elogiar, também elogie. Como no momento da crítica, no momento que a gente fala, olha, mas você não fez, olha, mas... né? Não, no momento que eles fizerem também, exaltem a Deus naquele momento. Falem glória a Deus pela sua vida. Que Deus continue te usando, que Deus faça de você um grande instrumento. Em nome de Jesus. E não pare no meio do caminho. Seu filho está fazendo arte, está fazendo bagunça, ele não vai deixar de ser quem Deus chamou ele para ser. É igual a gente falou ontem sobre Samuel, né? Ali só fala, né, das fases, assim, bem rápida, não conta detalhes. Cara, mas imagina quanta bagunça Samuel já não deve ter feito lá na casa de Eli. Né? Será que eles até parece que eles não brincaram juntos, né? O Ofni, Finéias e o Samuel. São crianças, claro que brincaram juntos, claro que subiram em pé de árvores, claro que brincaram de esconde-esconde, pega-pega, sei lá mais o que. Né? Foram crianças, passaram por essa fase, só não está escrito. Né? Claro que aprontaram juntos, mas na hora de cumprir o propósito, Samuel estava ali pronto para cumprir o propósito dele em nome de Jesus. Amém? Amiga, vamos orar? Falta 4 minutos aqui para encerrar. Pode fazer a oração e aí depois a gente dá o tchauzinho para eles em nome de Jesus. Senhor, como é bom estar aos teus pés e aprender de ti, meu Deus. Somos falhas, pecadoras, mas a sua misericórdia e sua graça nos alcança todos os dias. E que através dessa graça e dessa misericórdia, que possamos corrigir os nossos filhos segundo a sua direção. Porque também não nos falta, Senhor, direção nem correção quando erramos diante de ti. O Senhor é aquele que corrige, o Senhor é aquele que orienta, mas principalmente o Senhor é aquele que conhece a nossa estrutura. Dá-nos, Senhor, esse discernimento para conhecer a estrutura dos nossos filhos. Dá-nos, Senhor, a unção e a graça de trazermos eles para perto de nós, meu Pai. Assim, quando nos achegamos a Ti e saímos de perto de Ti com o seu cheiro, com o seu brilho, que ao abraçar os nossos filhos, eles sintam, Senhor, essa presença santa, meu Pai. E eles também, Senhor, tenham essa comunhão contigo, meu Deus. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Dá, Espírito Santo, a cada uma que aqui vai assistir ou que está assistindo nesse momento, meu Deus, a direção necessária, a palavra necessária, meu Deus, para que não vacile os pés daqueles que elas cuidam, meu Pai, em nome de Jesus. Mas que antes, meu Deus, venha se cumprir através da sua graça a manifestação do amor de Deus e que através de nós e das nossas atitudes, os nossos filhos enxerguem a Ti, meu Deus, e assim tenham o desejo, a fome de Te buscar, dar experiências a eles, meu Deus, para que eles possam se achegar a Ti mais e mais por quem Tu és, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai, desde já te agradeço. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu levanto a minha voz repreendendo toda e qualquer ação maligna sobre essa geração, sobre a geração de Samuel, sobre essas mães, meu Pai. Em nome de Jesus, aonde havia uma opressão, aonde havia um espírito maldito operando nesses caminhos, eu digo, acabou, Satanás. Repreendido você é, sua obra é desfeita, você é destronado pelo poder que há no nome de Jesus. Alcança, Espírito Santo, a casa dessas minhas irmãs, alcança cada uma delas com favor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu aproveito esta oração. Meninas do Meet, se realmente a ligação encerrar, vocês podem pular pro Instagram e aquelas que não conseguirem depois vão conseguir assistir pelas outras redes. Enquanto isso, eu faço a oração da consagração da água. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Pai, pedimos a bênção do Senhor sobre esta água. Meu Deus, que cada partícula, cada molécula, meu Deus, tenha o poder do Senhor, Pai. Meu Deus, e hoje, Senhor Jesus, nós faremos algo com esta água para que os nossos filhos bebam apenas dela, seja no beber da água normal, seja da comida,
seja no banho, meu Deus, de alguma maneira nós faremos, meu Deus, com que essa água seja totalmente alcançada pelos nossos filhos, que os nossos filhos usem dessa água. Meu Deus, ainda que o filho dessa minha irmã, desse meu irmão esteja longe, meu Deus, que ele consiga fazer uma oração, consagrando a água, meu Deus, da casa dos filhos dela. Meu Deus, independente de onde eles estejam, e se ainda assim não for possível, Pai, que quando esta mãe ingerir dessa água, ela faça essa oração. Senhor, eu estou tomando, meu Deus, mas que a bênção alcance os meus filhos, eles estão longe, meu Deus, mas não longe do Senhor. Meu Deus, que em nome de Jesus esta água alcance o interior, meu Deus, que esta água alcance o coração dos nossos filhos. Que essa água, Senhor Jesus, alcance trazendo toda a limpeza, trazendo, Senhor Jesus, a luz, meu Deus, para dentro do coraçãozinho dos nossos filhos, aonde tiver uma treva, aonde tiver um cantinho escuro, aonde tiver, Senhor Jesus, alguma coisa que não pertence ao Senhor, meu Deus, algum ensinamento errado, meu Deus, quantas são as escolas, Pai, que estão colocando ensinamentos errados, meu Deus, estão mostrando, Senhor Jesus, deuses estranhos, estão mostrando, Senhor Jesus, coisas inadequadas, meu Deus, para os nossos filhos, meu Deus, mas em nome de Jesus, que esta água venha, meu Deus, como uma blindagem. Meu Deus, venha, Senhor Jesus, blindar o coração dos nossos filhos, os olhos, meu Deus, a mente, meu Deus, os ouvidos, o coração, a boquinha deles, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que ainda que essa apresentação de coisas erradas chegue para eles, Pai, isso não vai contaminar os nossos filhos. Meu Deus, porque os nossos filhos estão sendo enraizados na sua presença. Nossos filhos estão, Senhor Jesus, recebendo dessa oração. Nossos filhos estão sendo blindados pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, Pai, eu oro determinando a tua bênção, eu oro determinando o teu milagre, meu Deus, nesta água, meu Deus, e que nossos filhos, Pai, vejam, percebam, Senhor Jesus, a presença do Senhor na vida deles, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo todos que estão assistindo, que vão assistir futuramente. Também, meu Deus, abençoo todas as mulheres que ficaram conosco no Meet. Meu Deus, abençoo, Senhor Jesus, para a glória do teu nome, aquelas que conseguiram vir para cá, aquelas que vão assistir mais tarde. Meu Deus, eu os abençoo a vida, a casa, a família e todas as áreas da vida desta minha amiga Maviana que participou comigo. Meu Deus, que ela seja alcançada, Pai, com porção dobrada de tudo aquilo, meu Deus, que ela entregou da parte do Senhor para nós, em nome de Jesus. Assim oramos, te agradecemos, Pai, por esse segundo dia tão precioso para nós, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nossos filhos são herança do Senhor. Tomamos posse dessa bênção para nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amadas? A reunião realmente aqui do Meet foi encerrada, mas depois elas podem continuar assistindo aqui pelo Instagram. Mavi, muito obrigado, meu amor, pelo seu sim. Muito obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco, de compartilhar, né, de abrir a sua casa para nós, né, de abrir o seu coração e trazer experiências que você já vivenciou, né, como você enfatizou também, de não ser douta, né, de estar passando também por lutas, não somos privadas, né, de batalhas, não é porque estamos falando daquele assunto que não estamos passando por lutas, né, quantas vezes, como esse propósito de pastores que nós fizemos, quantas vezes eles vão pregar sobre cura e quantas vezes já subiram doente em um altar, quantas vezes pregando sobre alegria, né, e o coração às vezes triste, quantas vezes pregando sobre vida financeira, pregando ali sobre crescimento financeiro e às vezes passando alguma luta financeira. Então não é sobre aquilo que nós vivemos, mas é sobre aquilo que cremos, é sobre aquilo que a palavra do Senhor diz sobre nós. Não é pregar o que vivemos, né? Mas é viver o que pregamos, viver a palavra, né? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, minha amiga, que você continue sendo esse instrumento nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Pode agradecer e ficar à vontade. Amém. Só agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estar perto de vocês, de receber dele essa direção. Isso eu acho que é o que nos posiciona naquilo que ele mais tem para nós, né? Então, só glorificar o Senhor por esse momento e por cada palavra que ele ministra através da sua vida também, Aninha, através daquelas que estão aqui assistindo, mas que também são bênção nas nossas vidas, né? Não somos autossuficientes, precisamos sim uma das outras e muito, 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 né?
Então, que o Senhor nos una cada vez mais em nome de Jesus, trazendo mais amigas dele, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em E nome de os Jesus. 12 dias só está começando com uma porção de Deus, assim, incrível, sobre como posicionar os nossos e como nos posicionar também como filhas. Sim, em nome de Jesus. Estamos no segundo dia. Hoje, né, durante o dia, a gente pode, né, mastigar mais, desfrutar mais dessa palavra, tanto da de ontem como a de hoje, né, mas cada dia ali a gente consegue extrair mais de Deus. Pode ter certeza que Deus vai falar muito mais ao seu coração se você parar para pegar todo o ensinamento que a Mavi trouxe para nós. Pastor Paulo está dizendo aqui um banquete, verdade, pastor? Um banquete tem sido entregue para nós a cada dia, tem sido ensinamentos tremendos que Deus tem trazido para nós. E eu creio que serão mais 10 dias aí maravilhosos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amanhã, 3 horas em ponto, 10 para as 3 no Meet, em nome de Jesus. Que vocês sejam muito abençoados nessa quarta-feira, que essa quarta-feira da Sagrada Família realmente nossas famílias sejam alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Beijo, minha amiga, fica com Deus. Beijo para todo mundo que está aqui. Obrigado por terem ficado até o final. Deus te abençoe. Compartilhem essa mensagem que foi lindíssima, a de ontem também. Ah, vamos fazer a nossa foto, Mavi? Faz o seu coraçãozinho. Alguém tira a foto para nós? Em nome de Jesus. Alguém tira a fotinha. Olha lá o coração subindo da Mavi. Olha lá. Pronto, acho que deu tempo. Sobe o joinha, sobe o coração. Olha lá. Comédia. Deixa eu ver se ele vai fazer a leitura aqui. Agora a gente vai brincar com os sinais. Na hora que a gente faz assim, aí ele sobe outras coisas. Mas enfim, foi o coração e joinha. Já foi suficiente. Um beijo, minha amiga. Beijo, queridas. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.